delícia. Bom dia a todos que estão nos assistindo em nosso canal do YouTube. Hoje, segunda-feira, 20 de abril, continuamos com a nossa casa fechada ao público, seguindo as orientações para a contenção desse vírus. Convido a todos que estão nos assistindo a visitar a nossa página, a página da nossa casa na internet, www.rita.org.br. Nessa página vocês podem encontrar informações atualizadas sobre a casa, sobre as atividades que estão acontecendo atualmente e sobre as campanhas que, nessa época de isolamento social, são muito importantes. Hoje vamos ter a palestra da Maria Regina D'Agostini, nossa querida companheira da casa, e vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, nosso mestre querido, Maria de Nazaré, nossa mãezinha, espíritos protetores, dirigentes desta nossa reunião, desta nossa casa bendita, ajude-nos nesta manhã a termos nosso coração aberto, nossa mente elevada, para que possamos ouvir com toda atenção e apreender as lições que nos serão transmitidas nesse vídeo hoje. E assim, harmonizados, pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje com a graça de Deus. Graças a Deus. Regina. Muito bem. É com alegria, mais uma vez, que nós estamos presentes nessa casa, embora vazia, né? Mas certamente está repleta de amigos espirituais que estão aqui, certamente nos auxiliando para que a nossa palavra, né, a nossa reflexão, porque não sou palestrante, mas nós somos estudiosos da doutrina espírita. E hoje o nosso assunto, né, que nos foi proposto é do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, as leis morais, e uma lei fantástica e muito apropriada, eu diria assim, para o momento em que nós estamos vivendo, se é que eu posso dizer, porque esse momento se repete na história da humanidade, esse momento em que muitas vezes nós somos conclamados a refletir mais profundamente sobre o rumo que nós estamos dando às nossas vidas. E esse capítulo, dentro desse capítulo da Lei do Progresso, o que nos cabe é o item que vai nos falar sobre povos degenerados. No entanto, é sempre bom que nós possamos pensar um pouquinho sobre esse movimento que o Livro dos Espíritos traz para nós sobre o progresso. E logo na primeira questão, que é a questão 776, né, Kardec vem colocando, aliás, a espiritualidade vem nos colocando que a lei natural é que constitui o progresso da humanidade. Ou seja, para que haja progresso, nós estamos dentro de uma lei, que é a lei natural, que não deixa de ser que é a lei de Deus, né? Então, estamos regidos por uma lei, não estamos soltos no espaço, que rege o processo de todos nós. E mais adiante, então, ele pergunta sobre a questão da marcha do progresso, que é uma questão interessante, porque ele se pergunta, Kardec pergunta à espiritualidade, na questão 779, se essa força para progredir, se é uma força, né? Ou se áurea o homem em si mesmo essa força para progredir, ou se isso é algo que é fruto dos ensinamentos da humanidade. E ele diz claramente que no homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, né? Nem todos, aí ele coloca que nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso por meio do contato social. É muito interessante quando a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, porque nós vamos vendo que todas as questões elas se conectam e uma dá
veracidade às outras questões. Quando ele aqui, neste momento, ele coloca, né, por meio do contato social, daqueles que são mais elevados, que buscam auxiliar aqueles que estão na retaguarda, Kardec está nos endereçando para outra lei, que é a lei de sociedade. Todo progresso, todo movimento de progresso da humanidade se faz através do contato social, se faz através das relações, né? E para que a gente possa entender, quando ele fala, o que leva o homem? O que nos leva a buscar progresso? O que nos leva a buscar sairmos, muitas vezes, da condição em que nós nos encontramos, buscando outro movimento, outra relação? E aí a gente vai à questão 1006, que é uma das questões fantásticas do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos coloca. A questão, ela vai falar... na quarta parte, a 1006 está na quarta parte do Livro dos Espíritos, naquela parte em que Kardec vai falar das consolações e das esperanças após a morte, e aí ele fala dos sofrimentos, perguntando, já trazendo para nós aquela ideia, né, que na época de Kardec ainda era muito forte, dos sofrimentos eternos. E Kardec então pergunta qual é o limite desses sofrimentos. E a espiritualidade fala que, tranquilamente, que é o movimento de cada um, é a melhoria de cada um que vai diminuindo os sofrimentos. Né? 614 é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E quando nós começamos a nos reconectar com o divino, com o Criador, esses sofrimentos eles vão mudando a sua gênese, e nós, na melhoria, vamos ganhando um pouco mais de serenidade. Mas o que nos leva nessa questão? Ele coloca a irresistível necessidade de ser feliz. É a marca do Criador. Deus nos dotou da irresistível necessidade de felicidade. E é este movimento que nos leva a buscar novas circunstâncias, novas situações do nosso viver, que nos tira do comodismo, né, quando estamos ainda parados, porque isso não reverte para nós em serenidade, isso movimenta o nosso desejo de novas buscas. E dentro dessas novas buscas nós vamos realizando o progresso. Progresso esse que, como os espíritos nos falam, ele se inicia com progresso intelectual. E com todo o entendimento possível, né? E claro, fica claro para nós quando ele pergunta, né, como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral. Porque o progresso se faz tanto na área da intelectualidade quanto na área da moralidade, entendendo a moralidade como a regra do bem proceder, como movimento de conhecimento nosso da própria lei, que nos leva a agir de acordo com essa lei. Isto é a que ele chama o progresso moral, é o entendimento. Como é que leva o intelectual? E é muito interessante quando ele diz, fazendo compreensíveis o bem e o mal. É todo um movimento de reflexão, e o processo intelectual, o progresso, nos permite, então, esse movimento do pensar, do refletir, esse movimento de compararmos as diversas situações que se apresentam para nós no mundo material e no mundo extrafísico, né? Dentro daquilo que são as relações que existem entre a comunidade de espíritos ligados a um determinado movimento evolutivo. E aí, nós entramos, então, no nosso item, né? Exatamente no item que nos cabe na manhã de hoje, que vai falar dos povos degenerados. Kardec faz um questionamento, né? A pergunta dele é a 786, em que ele fala, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso?
E é muito interessante a questão dentro, né, inclusive, daquele movimento, do momento da época, quando Kardec fala da história dos povos que tiveram os seus apogeus, né, e que abalos vários os colocaram, então, em recair em movimentos ainda anteriores àqueles que os levaram a uma supremacia. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver os diversos povos, as diversas civilizações que tiveram um apogeu, né, muito grande e que, num determinado momento, por condições várias, perderam essa sua posição de soberania diante da humanidade e foram movimentar outras situações dentro daqueles que estavam ainda vivenciando dentro daquelas áreas. E a resposta é fantástica, né? E a gente entende perfeitamente quando ele coloca: quando a tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto não se apronta a perturbação e confusão na tua morada. Aí vamos pensar um pouquinho, né? Qual é a nossa casa? Qual é a casa que está ameaçando ruína? Nós podemos pensar na casa material, mas também podemos pensar naquela casa que é a nossa casa interior, que é a nossa realização, é o nosso sentimento, são as nossas ideias, somos nós por inteiro, né? E que em determinados momentos estamos exatamente muito tumultuados internamente, sem entender aquilo que está à nossa volta, buscando novas realizações, novas ideias, buscando sair daquilo que nos coloca como uma ruína interior. E é preciso, então, que nós possamos demolir ideias antigas, possamos demolir sentimentos equivocados, para que possam surgir novas ideias. Mas enquanto isso não surge, há confusão na nossa morada. Na nossa morada, tanto física, quando nós empreendemos, né, uma reforma exterior, e quem já fez reforma em casa sabe exatamente do que é que eu estou falando, né? Mas também dessa confusão interior nossa, na busca de novos entendimentos, na busca de novos olhares que possam nos garantir uma segurança e uma serenidade no nosso caminhar. E Kardec continua, né, os espíritos continuam colocando essa questão, e aí eles vão nos colocar desse processo que nós todos, como individualidades espirituais, estamos submetidos aos idas e vindas constantes, ora no plano dos desencarnados, ora no plano dos encarnados, fazendo esse movimento necessário para que esse progresso se estabeleça tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E ele diz: compreendes o seguinte: eras pobres e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixastes para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíram o tempo do seu esplendor. Os então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram lugar, que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Do que ele está falando aqui? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus trouxe para nós esse entendimento, todo esse processo, nós não estamos ligados eternamente ao mesmo mundo, ao mesmo planeta. E quando ele fala aqui dessas, quando ele coloca, constitui o povo, constituir o tempo do esplendor, a gente precisa entender que esplendor é esse. Não é o esplendor material que se apresentava nas grandes civilizações em determinados momentos da humanidade, mas é o esplendor de sentimentos, de posturas, de colocações, né? Estes, sim, deixaram estas habitações para habitar mundos
mais felizes e deixando para nós ainda todo um movimento, se não soubemos nos determinados momentos em que trouxeram essas ideias, não soubemos acolhê-las com profundidade em nosso coração, como foi o esplendor da época de Jesus. E nós não soubemos acolher toda aquela possibilidade de libertação que ele nos trouxe e recaímos em circunstâncias dolorosíssimas para todos nós na humanidade, até que nós pudéssemos aprender a nos conduzirmos de uma maneira mais serena, mais amena, mais fraterna, com mais amor em nosso coração. Sobre essas passagens, né? Sobre esse momento, principalmente naquele momento do esplendor da vida de Jesus, que não pôde ser entendido por muitos de nós, nós trouxemos aqui para a nossa reflexão a palavra de Emmanuel, né? Emmanuel, que como senador por Lentulus viveu naquele momento, esteve encarnado, esteve com contato com Jesus, e ele traz para nós no livro Há 2000 anos, né, no primeiro, logo no início, o capítulo que fala na intimidade de Emmanuel, é como se fosse uma carta ao leitor. E ele se coloca por inteiro no seu sentimento daquilo que foi a sua vivência naquele momento esplendoroso em que não pôde e não conseguiu, né, acolher em seu coração com toda a possibilidade das circunstâncias que lhe foram trazidas, não conseguiu acolher o sentimento daquele momento. E ele diz assim, e ele fala do esplendor de uma época, sem dúvida nenhuma, ele diz, diante de meus olhos, meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras, que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Ele está fazendo aqui, trazendo para nós o esplendor de uma época sob um determinado olhar, sob o olhar da aparência de todo um momento. E ele continua colocando, ante minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas casebres. Vejo o Tibre que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde a plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Toda vez que nós voltamos, né, à leitura para essas passagens, quantos séculos, né? Ele relembra nessa sua leitura, nesse seu movimento de voltar para dentro de si mesmo, e nós olhamos para aquilo que hoje nós estamos vivenciando, né? E nos parece tão igual. Tudo aquilo que ele traz aqui, quando nós adentramos a entender a nossa civilização, o nosso momento, embora nós não tenhamos as púrpuras e toda aquela colocação que ele traz aqui dos mármores, nós ainda temos todo um movimento de superioridade, de muitos de nós bancando uma superioridade que não temos, porque são superioridades de momentos evolutivos, de posições no mundo material, diante de uma plebe, segundo é colocado, diante de irmãos nossos,
ainda vivenciando a miserabilidade, as dores, a falta, a fome e o frio. Como entender, né, esse momento tão dramático? Porque é dramático, sim. Quando nós ainda, depois de 2000 anos, ainda buscamos, embora tenha havido progresso, sem dúvida nenhuma, e nós não podemos negar em momento nenhum progresso. O progresso, inclusive, de muitos indivíduos que já largaram e deixaram este mundo. E nós, que hoje, nesse momento, lutamos para entender melhor o movimento da vida, o nosso movimento como espíritos imortais, buscando galgar uma outra posição, mas ainda vivenciando circunstâncias extremamente dolorosas que tocam ao nosso coração. E aí nós vamos na palavra de Jesus para o senador, né? Em que naquele momento ele diz, Emmanuel, né, o senador, naquele momento não conseguiu. Ele não conseguia porque como ser humilde diante de um carpinteiro? Olha como nós nos colocamos diante de posições que são posições extremamente do mundo material. As posições que nós estamos para podermos angariar algo de bom para aqueles que, segundo lei do progresso, os mais adiantados, trazendo um movimento para aqueles que estão na retaguarda. E nem sempre podemos pensar que aqueles que hoje estão passando pelas dificuldades estão na retaguarda espiritual nossa, não. Muitas vezes estão espiritualmente melhores do que nós, que ainda não conseguimos entender esse movimento e nos movimentarmos com fraternidade, com amor, né, por todos aqueles que convivem conosco. E ele diz como, né, e Jesus diz, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos, que eram os pensamentos daquele homem orgulhoso, daquele espírito naquele momento ainda orgulhoso. Depois de longos anos de desvios do caminho do bem, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a vida. Talvez hoje, nesse momento, seja um ponto de referência para todos nós. Um ponto de reflexões, um ponto de mudança de pensamentos, um ponto de olhar aquilo que está à nossa volta de uma forma diferente, né? E ele vem, soa para teu espírito neste momento, minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável da redenção dentro da eternidade. Que a gente possa fazer essas palavras para nós, né? Que esse momento que soa para nós, e nós vamos ver, né, da importância daquilo que todos nós estamos vivendo como um chamamento para a casa terra, não só para um ou outro povo, é para a casa terra, né? É um chamamento para todos nós. E ele diz assim, quando ele fala desse nosso olhar só para o mundo material, Jesus coloca: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. E nós sabemos, né? Nós vimos muitas vezes os esplendores de várias civilizações nos seus momentos e a decadência que chegou, movimentando todo aquele povo para que, como castigo, não como castigo, como consequência
E tudo como consequência vinda da própria lei de Deus. E consequências essas com um propósito, porque Deus não castiga. A lei não nos castiga, a lei nos dá oportunidade para que diante das circunstâncias nós possamos rever os nossos posicionamentos e possamos então tomar outro caminho, né? Buscar novos caminhos. Os povos são individualidades coletivas. Mais adiante, neste mesmo capítulo, Kardec coloca que os povos são individualidades coletivas, que nos reunimos pelas afinidades, nos reunimos pelas necessidades como grupo, né? E que também passam pela infância, madureza e declínio. Né? E a gente vai vendo como isso acontece. Todo o nosso movimento aqui agora é buscar que esse declínio não aconteça. Né? As civilizações se alternam, a gente vai vendo, e se alternam os espíritos que vão vivenciando as suas histórias nas mais diversas culturas e nas mais diversas civilizações. E aí a gente volta ao início dessa questão, né? Quando ele coloca assim, mostra-nos a história de muitos povos e quando a tua casa ameaça a ruína. Quando é que a nossa casa ameaça a ruína? E a gente pode pensar, buscando Jesus, né, em Mateus, capítulo 7, os versículos 24 e 25, que é o finalzinho do Sermão do Monte, depois de todas as recomendações que Jesus faz para nós, ele traz aquela palavra linda, todo aquele que ouvir essas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sábio que construiu a casa na rocha. E quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. A casa que nós construímos na areia, né, o vento e as transformações são capazes de arruiná-la, né, na transitoriedade da vida material. Como é importante a gente pensar isso, como estamos construindo a nossa casa. Agora voltando, né, para o nosso interior, de que casa nós estamos falando? Sobre que sentimentos nós estamos nos colocando nesse momento? Sobre que olhar? E aqui nesse momento, dentro de uma casa que trabalha as ideias da doutrina espírita, que vem trazendo todas as recomendações, o estudo dos livros, que ideias nós estamos firmando? Que sentimento nós estamos passando para todos aqueles que convivem conosco neste momento evolutivo? Que valores podem arruinar a nossa casa interior, nos deixando desconfortáveis diante da situação, e que valores podem nos auxiliar a fazermos um movimento que gere um progresso tanto para nós quanto para aqueles que conosco convivem. Nós temos visto nas próprias mídias movimentos fantásticos, maravilhosos. Como é que nós vamos modificando as nossas ideias? Como é que nós vamos abrindo novas possibilidades, entendendo novas formas de contato e nos utilizando do progresso intelectual, que nos permitiu hoje toda uma tecnologia que nos dá a possibilidade de conexão, se não física, mas de conexão de ideias, de conexão de sentimentos, né? Para que nós possamos nos sustentar, para que aqueles que estão em outras posições possam nos ajudar de longe a nós fazermos um movimento de auxílio, porque em nosso coração já tem aquele sentimento e aquela ideia da necessidade de olhar para o próximo, da necessidade de conviver, da necessidade de passar um conhecimento. E a ideia, estamos diante da morte. Hoje o mundo está diante da morte, sempre tivemos medo da morte, todos nós. No entanto, hoje o mundo está diante da morte. A gente tem falado, a gente não pode falar de morte, a gente fala de vida.
Quando nós falamos de morte, nós estamos falando de vida. Que vida que eu estou levando? Porque a morte, com certeza, vai chegar um dia. Mas é preciso que eu entenda que tudo aquilo que vai nos ocorrer vai estar ligado à forma como nós estamos vivendo. É interessante a gente pensar, porque dentro da doutrina espírita nós temos todas essas ideias, né? E olha, eu digo para vocês, com muita, muita alegria, nós temos recebido auxílio de tudo que é lado, da comunidade, né? Temos recebido auxílio de companheiros de fora e temos conseguido levar a comunidade da Rocinha um pouco de alimento, um pouco de conforto e para que nós possamos ter esse movimento com elas, foi necessário, tanto eu quanto outros companheiros que trabalhamos na comunidade, que nós utilizássemos o telefone, né? Eram dias inteiros ligando, marcando horário para que pudessem ir buscar um alimento, porque recebemos 400 bolsas de grupos que estão se reunindo para doar alimento, né? E tivemos que fazer todo um movimento de colocar as pessoas na Oficina do Sucesso, que é mais aberta do que a nossa casa na Rua 1, e marcando para que elas fossem buscar. E vocês não têm ideia do que é pegar um telefone e dizer: fulana, é Regina, da Escola Maria de Nazaré. Ô, dona Regina, como é bom escutar sua voz. Vocês não têm ideia do sentimento que isso passa para nós, do sentimento de gratidão que aquelas pessoas transmitem a todo o nosso grupo, ao grupo da nossa casa, aqueles que aqui contribuem, com tão pouco que a gente consegue levar para elas. Mas o que mais fala o coração de cada uma delas é escutar a nossa voz. É perceber desse movimento de cuidado que nós possamos ter para com cada um daquelas famílias que estão vivenciando essa história de uma maneira diferente da nossa. Muitas vezes em casas confortáveis, com alimentação, com toda uma tecnologia à nossa disposição. Então, é importante que a gente lembre nesse momento. Tudo isso que ocorre aqui e agora, nós temos lido muito, temos prestado bastante atenção. É como se fosse, e se nós formos na Gênese, lá no final, capítulo final, os itens 33 e 34, é quase uma mensagem que a espiritualidade traz para nós, como nos mostrando que este momento, certamente, quase uma profecia iria acontecer. E é muito interessante porque alguns companheiros não ligados à doutrina espírita já trazem ideias e já começam a colocar que nada será como antes. Terminado isso, muitas vezes a gente acha, não, nós vamos voltar, vamos reabrir a casa, vou reabrir meu negócio. Não, não vai ser bem assim. Nós vamos precisar nos movimentar para reconstruirmos a nossa casa, porque a nossa casa estava em ruínas. E é preciso reconstruir, mas enquanto nós não reconstruirmos, haverá confusão na nossa morada. E a morada, aqui neste momento, é o planeta Terra. Há confusão e que nós possamos prestar atenção de que maneira nós vamos reconstruir essa casa. Sobre que valores vão ser aqueles que vão nos dar a possibilidade de reflexão para que as nossas ações possam construir um futuro melhor. E nós recebemos uma página, né, de um biólogo, né, está na internet, Átila Lamarino, né, numa entrevista da BBC Brasil. E quem é essa criatura? Ele é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Yale. E ele diz assim: mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente,
a gente está tendo que implementar no susto, em questões de meses. Gente, olha o olhar, né? Desse movimento, porque mesmo aqui no Livro dos Espíritos tem uma questão em que ele fala, né, que quando um povo não progride, que Deus manda, né, algo, uma situação qualquer para que haja esse progresso. Eu não sei exatamente, né, qual é a questão, eu não vou procurar aqui, mas vocês procurem, leiam a lei do progresso. Quando a gente pensa Deus manda, olha, presta atenção, não é um Deus exterior mandando circunstâncias e situações para nós. O nosso movimento de vida traz como consequências. Se nós olharmos algumas comunicações e algumas colocações do passado de algumas personalidades que já há 5 anos atrás vinham trazendo exatamente isso, dizendo, prestem atenção, da maneira que nós estamos, há de chegar uma pandemia, algo que vai tomar o mundo todo. E, no entanto, a gente vai vendo que dentro do universo da humanidade, nem sempre foi entendido e movimentados os recursos para que isso não ocorresse. Ocorre. E ocorre diante da própria lei, que é lei de ação e reação. O que nós estamos vivendo hoje é a reação do nosso próprio modo de agir. Mas também tem um objetivo. Deus permite porque tem um propósito. Tudo na lei de Deus tem um propósito. E tem um propósito, e o propósito é bom. Então, aquilo que nós talvez levássemos, como ele coloca aqui, muito tempo para implementar voluntariamente, vamos ter que fazer no susto. Temos que achar novas soluções. E vamos ter que achar, depois que este momento passar, novas soluções de ação. No livro, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que se chama As Perturbações Espirituais, ele traz também um momento que ele diz: nos projetos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destinam. Tem sido sempre assim. E quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem libertadores. Olha o movimento que a gente está vendo, né? Agora, nesse momento, de novas ideias, de novas pesquisas, para nos libertar de circunstâncias materiais, mas também de nos levar a pensarmos na libertação de sentimentos que têm nos mantido imantados ainda nesse sofrimento. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias. Olha, esse livro foi, né, escrito há algum tempo. E aí, daqueles que ceifaram milhões de vidas através da história, e veremos que começaram inesperadamente. E quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje, assim ocorre que os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí. Mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e outras. Nunca, portanto, duvidar-se da proteção do Senhor. Então, ele está colocando aqui, né, de quê? Da interação entre os dois planos. E tudo aquilo que nos ocorre, que nos é permitido, que a lei permite que nos seja ocorrido, que ocorra conosco, tem um propósito. E esse propósito é sempre bom. Basta que nós possamos aceitar. Não é o minuto glorioso que Emmanuel esteve direto com Jesus, mas é esse tempo glorioso, que nós, num determinado momento, temos achado sufocante, doloroso, mas que pode vir a ser um momento glorioso,
se soar na nossa alma o entendimento adequado para que nós possamos lidar com as situações que estão à nossa volta com amor. Como Jesus colocou, né? Se vivenciares as nossas palavras, as minhas palavras, as palavras de vida eterna, aquelas que nós vamos encontrar no Sermão do Monte, dos sentimentos, né, que muitas vezes nós achamos que são simples palavras, mas são vibrações internas de nossa alma, quando nós conseguimos olhar com benevolência, com amor, quando nós conseguimos olhar sem julgamento para aquele que vivencia situações dolorosas e podemos fazer o movimento de estender a mão para aqueles que estão na retaguarda, mas estendendo a nossa mão para aqueles que acima de nós, espiritualmente falando, estão nos sustentando e possamos fazer isso através da oração. É muito interessante porque a doutrina espírita fala de oração o tempo todo. E a gente vê como é que um determinado movimento, os grupos de oração, como se movimentaram a cada hora, acredito eu. Um grupo esteja reunido, embora à distância, mas reunidos psiquicamente, vibratoriamente, vibrando um sentimento bom. Isso há de modificar certamente, nos dá condições espirituais de nós modificarmos o nosso interior, mas cabe a nós. Parte daqui do individual, parte da nossa história. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo glorioso. Conforme o chamamento de Jesus para Emmanuel, um espírito que hoje está numa condição espiritual de muito mais grandeza do que a nossa própria, mas que vivenciou muitas dores por não ter sabido aproveitar aquele minuto glorioso. Como nós vivenciamos também. Quantos de nós estivemos presentes naquele momento em que Jesus esteve entre nós, materialmente falando? Quantos de nós não conseguimos entender as palavras de vida eterna que Ele trouxe para nós? Quem sabe agora, já trabalhados pelos tempos, pelos sofrimentos, dores, pelas alegrias também, porque nós temos registros alegres e felizes em nossos corações, possamos pensar de forma diferente, unindo, sem brigas, sem distanciamentos, sem rixas, olhando o todo, para que cada um de nós possa contribuir, para que o movimento do nosso planeta possa ser um movimento regenerador, a regeneração iniciado. Nós estamos já iniciando a regeneração há muito tempo. Quando ela vai chegar, vai depender de nós. Daquilo que nós empreendermos como movimento e como vontade no mundo que nós estamos habitando. E que Jesus nos abençoe, que do mais alto, Maria, estenda seu manto de luz a todos nós. E que possamos, Senhor, com a tua bênção, com teu olhar amoroso, trabalharmos em prol de nós mesmos e de todos aqueles que conosco convivem. Muita paz em nosso coração. Graças a Deus. Obrigado, Regina, por suas reflexões. Obrigado, Jesus, por nos envolver com tanto carinho. Espíritos, dirigentes desta reunião, que nos envolveram com tanto amor. Estamos aqui agradecidos por todas essas reflexões sobre a nossa casa interior, a nossa casa exterior, a nossa casa terra. Vamos continuar refletindo sobre isso e agradecidos
por tudo que nos tem acontecido como ensinamentos para o nosso engrandecimento. Vamos pensar sempre que cada uma dessas reflexões no bem são uma pedrinha na nossa estrada, a caminho do nosso futuro de paz e tranquilidade, da nossa evolução. Obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus.